Um milagre constante. As crianças vão lá para trás, obrigado, Júnior. As crianças vão lá com as tias, com os tios, para poder aprenderem mais da palavra. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos dos irmãos gostariam que nas suas vidas houvessem... Pode pôr. Houvessem milagres constantes? São poucos, né, irmão? Impressionante. Ou você está com preguiça de levantar a mão? Eu vou perguntar de novo, porque para ver se o milagre acontece agora. Quantos gostariam que o milagre fosse constante na sua vida? Amém? Eu gostaria, melhorou bastante. Mesmo que tenha sido na marra. Mas, está falhando aí ou está falhando só aqui? Aqui, né? O milagre, estar vivo é um milagre do Senhor. Caminhar e você poder dormir, respirar, é um milagre do Senhor. O agir de Deus em nossas vidas, o plano da salvação, a graça em que nós não merecemos. E quando você olha para quem está do seu lado, é um milagre do Senhor sobre a tua vida. Claro que quando nós falamos de milagre, você quer acertar os 6 números da Mega Sena. Claro que você e eu queremos, para aqueles que jogam, claro que você e eu queremos que um milagre de uma casa própria, de um carro novo, um milagre de umas portas abertas, de um emprego que possa triplicar o valor do nosso salário. O milagre de uma cura, né, e que você deseja receber, em que eu desejo receber. Então, tudo isso, sim, de fato, são milagres. Mas se nós não entendermos o beabá, o começo dos milagres de Deus, daquilo que Deus faz, das coisas simples, nós não conseguimos dimensionar e nem viver um novo de Deus. Não conseguimos enxergar o que Deus quer fazer. Estarmos em construção, em obras contínuas, é nós entendermos que a presença do Senhor, ela é contínua e ela a cada dia, além de nos guardar, nos proteger, ela nos possibilita a viver o novo. Ela nos possibilita a poder, nos capacitando a viver algo diferente a cada dia. Talvez você fale, pastor, você não sabe nada, meu dia é a mesma coisa sempre. Eu acordo às 5 da manhã, escovo meu dente, lavo meu rosto, troco minha roupa, vou para o serviço, sento na mesma cadeira, a mesma mesa, a mesma caneta, o mesmo computador, as mesmas discussões, os mesmos carimbos, as mesmas assinaturas, as mesmas coisas, o chefe. E às vezes você acha que esse cotidiano, ele não muda. Mas na sua trajetória de você acordar e ir para o teu serviço, muitas coisas já aconteceram. Mesmo que você não enxergue, mesmo que eu e você não consigamos ver, mas ainda há uma batalha espiritual te impossibilitando de você conseguir ver o que Deus está fazendo. O grande desafio de uma vida cristã é nós conseguirmos enxergar e entendermos que o nosso Deus, Ele não dorme. Que o nosso Deus está constantemente atento à sua vida e à minha vida. Que há um empenho constante dos céus em meu favor e a teu favor. Que há um desafio dos céus, os anjos do Senhor constantemente nos guardando para nós estarmos aqui nessa noite e permitir que nós possamos sermos cristãos, adoradores do Senhor e servindo a Ele todos os dias. Então o grande desafio das nossas vidas é entendermos isso, porque senão a vida fica sem graça, a vida fica cinza, a vida fica de qualquer jeito. Por quê? Porque vamos achar que estamos de qualquer jeito, vivendo na rotina. Pastor, amanhã vai começar a mesma rotina de sempre, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer. E aquelas mulheres que não trabalham fora, mas trabalham muito em casa, tem que acordar, fazer café, e o almoço, e louça, e casa, e banheiro, e preparar para receber marido, receber filho, manda filho para a escola, recebe filho da escola. Primeiro que é uma rotina estressante, cansativa e não remunerada.
Qual dessas mulheres acha que deveria você receber pelo menos 5.000 por mês, irmão? Pelo menos. Danilão fala assim: Renata, toma 5.000. Por quê? Porque você cuida bem dos 2 filhos. 7.500. 2.500 por cada filho, 2.500 por cada refeição. Entendi. Mas você entende? É algo que por muitas vezes não é reconhecido, mas que nós possamos, que às vezes nós caímos nessa rotina. E falamos: é a mesma coisa sempre. E principalmente quando é essa mesma coisa que você está acostumado, você acha que não houve milagres do Senhor continuamente em sua vida. Em que não houve a providência, o agir, o guardar. E aí nós falamos assim, sabendo uma coisa, além de ser rotina, Deus não está nem aí para mim. Deus não está nem preocupado um pouco comigo. Se você pega a história do povo de Israel, eles saem do Egito, vão para o deserto, e no deserto, diariamente, Deus mandava o pão, Deus mandava as cordonizas, Deus dava água, Deus dava a coluna de fogo, Deus dava a sombra, Deus protegia eles, e eles não conseguiam enxergar que Deus estava com eles. Apesar de Deus fazer tantas coisas, apesar do Senhor providenciar tantas coisas, apesar da mão de Deus estar com eles, eles não conseguiam enxergar aquilo que Deus estava fazendo. E é um grande erro e uma grande investida de Satanás sobre a minha vida e sobre a sua vida, de nós não conseguirmos enxergar o agir de Deus. E há um cântico que me vem à memória agora, que diz assim: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Não é isso? O pessoal gosta de cantar ele, não é esse que é do palco e você está sentado, mas no final tem um sabor de mel, não é isso? Mas então, vamos ficar só com essa parte. O agir de Deus é lindo na vida de quem? Na vida de quem? De quem é fiel. E a música vai muito bem, que no momento tem provas amargas, mas no fim, o sabor de mel não é o que você vai receber nessa terra, viu? É o que você vai receber no céu. Porque o problema, nós achamos que sabor de mel é aquilo que nós queremos. E nem sempre é. Mas eu quero compartilhar contigo nessa noite um tema de uma mensagem chamada O Milagre Constante. Ou seja, o milagre que acontece constantemente em nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 14. Taliane, você sentou, filha, e muito bom, sentou do lado do Diego. O Diego merece você melhor. Você, não sei quem merece quem. Mas faz um favor para mim. Você está com a mesa na sua mão aí, né? Dá só um retorno aqui, porque eu não estou bem com isso aqui, não. Isso, ó. Está parecendo fone de ouvido agora. Mateus capítulo 14, versículo 13. Você vai falar: pai, pastor. É que a Estel olhou para mim, eu falei: pai, pastor, esse texto o senhor já pregou umas 40 vezes só. Coisa à toa. Versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. E em seguida deu aos discípulos, e a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram
foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse texto é um texto extremamente conhecido, é um dos textos em que nós já pregamos várias vezes, você já deve ter lido ele várias vezes, já ouviu mensagens, ministrações sobre esse texto, mas é um texto tão rico, irmão, como toda a palavra de Deus. Nós deveríamos um dia darmos um mês para pregarmos, por exemplo, só sobre o Salmo 23. Você vai ver um mês pregando sobre o Salmo 23, 8 reuniões, às quintas e os domingos. Você vai ver que nós temos, que Deus vai revelando a cada dia mais e mais. O Senhor, meu pastor, nem faltará, que é o texto mais conhecido do mundo. E você vai ver que como é uma fonte inesgotável. A revelação do Senhor, ela vem sobre nós, sobre cada um. E você vai sendo aprimorado, abençoado pela palavra. Esse texto é um desses textos. Você conhece muito bem. Jesus estava de um lado, decidiu atravessar o mar do outro lado. A multidão viu o que Jesus estava fazendo, que na verdade não é um mar, é um grande lago. A multidão correu, deu a volta e foi cercar a Jesus novamente. Jesus, vendo aquele povo, Jesus decide ver a aflição deles, Jesus decide curar. Quando eu estava vindo no carro, conversando com a pastora, e ela falando assim, do que Jesus faz, e às vezes há um único relato de uma cura. Pensa então, vamos lá, cego Bartimeu. Era comum, aonde os enfermos ficar vários enfermos. Por que Jesus foi lá e olhou para Bartimeu? Olhou e falou, Bartimeu, vem cá que vai acontecer alguma coisa contigo hoje. É só você pensar na história, como nós falamos dentro do carro, da filha de Jairo. Jesus estava indo tratar a filha de Jairo, que estava enferma. No meio do caminho, o que acontece? A mulher do fluxo de sangue. Então, muitos enfermos, muitas histórias que não foram relatadas. Então, aquela questão, por exemplo, do cego Bartimeu, Jesus pode ter passado e curado outras pessoas. Muitas pessoas passavam por Jesus, tocavam, eram curados e que não foram relatados. Mas o texto fala que Jesus então olha a aflição e o empenho daquele povo em poder estar com ele. Jesus começa então a curá-los. Jesus começa a fazer milagres. A necessidade do povo, a busca do povo, o empenho deles, o desgaste que eles fizeram para poder estar com Jesus, valeu a pena. Jesus curou, Jesus fez. E aí, depois que Jesus faz toda a ministração, Jesus cura, liberta e acontece tantas coisas. Agora os discípulos chegam para Jesus e falam, olha, vamos fazer o seguinte, Senhor, já está tarde. E é melhor esse povo ir embora, porque esse povo precisa comer. Esse povo tem hipoglicemia. Eles começam a tremer quando ficam sem comer. A Bíblia fala isso, não? Mas devia ter alguns hipoglicêmicos. Por exemplo, nós estamos em casa racionalizando alimento. Graças ao Isaac. Irmão, às vezes na hora do almoço eu estou com a Natália, começa a dar uma suadeira, uma tremedeira, uma fraqueza. Falo, eu preciso ir embora comer alguma coisa, porque eu já estou ficando fraquinho. Um dia eu estava na Leroy e estava com o Ivanildo, o pai da Mariana. E eu falei, Ivanildo, eu estou passando mal, preciso comer alguma coisa salgada, preciso colocar alguma coisa na boca. Ô pastor, sentei na cantina, claro, 4 coxinhas, 2 esfirras, né? 3 enroladinhos de presunto e queijo, 2 cocas, uma água com gás e mais 2 docinhos, aí começou a ficar legal. Comi mais 3 coxinhas para normalizar. Essas pessoas estavam ali, o dia todo esperando, recebendo. E Jesus fala, então faz o seguinte, dê vocês então. O que vocês têm? Nós temos pães e peixes. E a quantidade não dá. Jesus, você conhece a história, Jesus da graça, entrega na mão dos discípulos, os discípulos começam a dividir e no final sobram 12 cestos cheios. Há uma discussão teológica aqui, se esses 12 cestos cheios são 12 cestos grandes ou são 12 cestos em que eles costumavam carregar nas suas cinturas, cestos pequenos. Mas preste atenção, o milagre não acontece? Se não tinha para 5.000, ainda sobra para guardar. O milagre acontece, querem descredibilizar o milagre, mas o milagre acontece do mesmo jeito. O milagre aconteceu, eles comeram,
ficaram saciados, e aí Jesus despede a multidão e eles foram embora. Pois bem, nesse texto há alguns ensinamentos básicos para a minha vida e para a tua vida. Algumas coisas que nós precisamos guardar em nossos corações e entender que esse Deus, Ele continua olhando para mim e para você. Primeira coisa que eu aprendo, Deus vê a nossa necessidade. Você crê nisso, irmãos? Você pode falar para quem está ao teu lado? Deus vê a sua necessidade. Deus vê. Sabe o que isso quer dizer? O Deus que vê. O Deus que vê. Não é um Deus distante que não consegue enxergar. Eu e você, quando estamos distantes, eu não consigo enxergar de perto. Imagina distante, está ficando ruim também. Mas Deus é o Deus que vê. Sabe qual que é uma coisa interessante? Em Gênesis capítulo 16, no versículo 13, nós podemos lembrar a história de Agar. Você lembra? A história de Agar, serva de Sara, quando ela foge da casa de Sara porque não aguentava mais, e naquele momento ela começa a andar errante pelo deserto e começa a passar necessidade. Um anjo aparece para ela e fala: Sara, ou Agar, calma, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus vai suprir. Na segunda oportunidade, Deus, além de tudo, manda uma promessa sobre o filho dela, que ele também seria abençoado. Ou seja, esse Deus é o Deus que me vê. Esse Deus é o Deus que conhece a minha vida. É o Deus que sabe quem eu sou. A Bíblia diz que ainda antes da palavra ser formada, ainda antes de eu falar a palavra, Ele já conhece as minhas palavras, as minhas orações. Antes que você possa chegar na sua casa, fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar na beira da sua cama e orar, Ele já sabe do que está acontecendo. Por quê? Porque Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que sabe. Ele é o Deus onipresente, Ele é Deus onipotente, Ele é o Deus onisciente. Ele é o Deus que tudo sabe. E além de saber, Ele vê a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Ele está vendo. Quando Agar sai e acha que aquele momento é o momento do fim de todas as coisas, Deus está vendo. E deixa eu te dizer uma coisa: se Deus vê, você não precisa se preocupar, porque Ele não vê e cruza os braços. Ele vê e vem. Ele vê e age. Ele vê e socorre. E isso é gostoso nós começarmos a entender. Para Agar, era um Deus que estava perto. O Deus que estará sempre vendo aquilo que se passa na vida dela. Salmo 139, no versículo 4, diz o seguinte: antes mesmo que a palavra me chegue às línguas, Tu, Senhor, já conhece inteiramente. O Senhor já conhece inteiramente. Porque Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que sabe das nossas necessidades. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Aos nossos olhos, nem sempre a provisão parece suficiente às nossas necessidades. Você já passou por isso? Eu já passei. Você tem uma necessidade, e aí você olha assim e fala: o que eu tenho não vai dar para suprir o que eu tenho, a minha necessidade. A provisão é pequena. E a minha pergunta para você nessa noite é: será que Deus errou? Será que Deus errou na provisão? Deus, como assim? Eu preciso de 3x, mas o que aparece para mim é 1x. O senhor não está entendendo, são 3, são 10, o senhor vem com 2. Não, o senhor está de brincadeira comigo. A minha necessidade é muito maior do que aquilo que está sendo apresentado para mim. Aos nossos olhos, nem sempre a provisão parece ser suficiente. Mas sabe por que às vezes não parece ser suficiente? Porque os nossos olhos são olhares humanos, e graças a Deus por isso. Porque se eu e você enxergássemos com o olhar de Deus, nós seríamos insuportáveis. Nos acharíamos o próprio Deus.
nos acharíamos tão importante, com tanta autoridade, que ninguém suportaria. Mas sabe, 5 pães e 2 peixes não era suficiente para alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. 5 pães e 2 peixes nunca mal alimenta eu, quanto mais 5.000 homens. Então deixa eu dizer uma coisa, a água e 6 potes não eram suficientes para saciar um casamento em Caná da Galileia. Mas o que aconteceu? Houve um milagre. Um pouco de farinha e um bocado de azeite não era suficiente para fazer o pão para o profeta e depois para a viúva e seu filho. O que você tem? Eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. Então faz o seguinte, faz para mim. Mas Senhor, eu e meu filho vamos morrer. Faz para mim primeiro. E que bom que aquela mulher ouviu. Porque ela pôde ver o que Deus está fazendo. Às vezes nós achamos que as providências de Deus são insuficientes. O que Deus está fazendo na minha vida não me socorre. O que Deus está providenciando não supre. O que Deus está provendo não alcança as minhas necessidades. Deus está me abandonando. Deus está longe de mim. Deus não quer saber quem eu sou. Eu não sou filho amado. Filho amado é A, B e C. Deus não quer nada comigo. Na verdade, o que nos falta é um olhar preciso que Deus está sempre comigo e contigo. E que Ele venha ao nosso socorro. Há uma frase que diz o seguinte: não é a provisão em si que deve ser suficiente. Guarda isso no seu coração. Você deveria anotar isso e colocar na sua geladeira. Não é a provisão em si que deve ser suficiente, mas aquele que provê, que é suficiente e poderoso para multiplicar o que temos nas nossas mãos. Não é a provisão. Não é a provisão, mas aquele que provê, que é suficiente e poderoso. Não é a provisão que você olha nas suas mãos e fala, esse mês não vai dar. Não. Poderoso é aquele que proveu. Suficiente é aquele que proveu. Suficiente é aquele Deus que, estando em nós, na frente de todas as coisas, Ele continua provendo os seus milagres em nossas vidas diariamente e constantemente. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu e você estivermos passando por lutas, e quando as lutas forem extremamente grandes, não fique falando que Deus não está te vendo e que as coisas não vão acontecer. Isso você quer saber? Talvez não aconteça mesmo. Mas existe um Deus que Ele tem que ser suficiente na sua vida. Há um Deus que Ele tem que suprir o seu vazio e o meu vazio por completo. Na espiritual, maturidade espiritual, a última aula que eu gravei, que foi sobre contentamento. Contentamento. Nós aprendemos que contentamento é um exercício. Você não nasce já com seu coração contente, não. Contentado, não. Satisfeito. Você nasce com seu coração todos os dias querendo mais. Pega uma criança, pega a Moriá, e você está com a mão cheia de bala assim, ó. E ela viu que sua mão está cheia de bala. Aí você pega dessas 10 balas e dá uma para ela. Ela vai ficar olhando para onde? Para as 9 que estão na minha mão. Mesmo ela tendo uma. Aí você olha e fala, menina, toma mais uma. Ela vai ficar olhando para as 8 que estão na sua mão. Enquanto ela não pegar as 8, ela não vai ficar satisfeita. Então nós não nascemos com o coração em contentamento. Porque nós sempre queremos mais. Mais. Mais.
Pastor, você não sabe nada, porque o que eu estou passando é necessidade. É porque nós queremos mais, não nos contentamos. Mas sabe por que não conseguimos ter contentamento? Porque esse Deus não é suficiente em nossas vidas. Ele não é o Deus poderoso em nossos corações. Ele não é o Deus que preenche todo o meu coração. E por não preencher todo o meu coração ainda fica dando lugar àquilo que eu não tenho, ao invés de olhar para aquilo que eu já tenho. O meu coração fica inclinado àquilo que eu não consegui, ao invés de se inclinar àquilo que Deus já me deu. Olha que maravilha, Deus já te deu. Você já tem. Você é filho. Você já tem. Deus já tem te abençoado. Ah, Senhor, eu sei que Deus tem me abençoado, mas eu queria aquele tênis do Bruno. Alexandre, você tem um branco que está bege. Mas eu queria aquele ali, ó. Eu queria o do Diego, que ele gosta de tênis branco. Mas você, Deus, mas sabe que na verdade eu queria o que o outro tem. O que nos falta é entender a suficiência de Deus e o poder de Deus em nossas vidas, que tem que completar os nossos corações. Amém, igreja? Aos nossos olhos, nem sempre a provisão parece ser suficiente. Mas esse Jesus, Ele continua fazendo milagres. É pouco para você, para Ele é o que Ele precisa para fazer milagres. É pouco na minha mão, é pouco na sua mão, mas para Ele é só uma ferramenta para fazer grandes milagres. Sabe o que eu aprendo? E isso é uma frase que uma vez estourou na internet, mas que muitos esquecem, que a gratidão precede um milagre. Você já viu o vídeo Agradece que Cresce? Não tem um vídeo desse aí? Não tem uma frase dessa? Agradece que cresce? A gratidão precede o milagre. Bem, se o ponto anterior é que eu preciso ter o contentamento, que nem sempre a provisão é suficiente aos meus olhos, então, se não é suficiente, o que eu tenho que fazer? Agradecer. Agradecer. Mas ao contrário disso, meu Deus, que mixaria, hein? Eu mereci um pouco mais. Não. Eu mereci um marido melhor. E quando vê o marido dormindo, fala, olha o que é isso? Jesus. Eu merecia um marido rico do meu lado. Aí o marido está acordado, você está dormindo, aí ele olha para você e fala, o sangue de Jesus tem poder. Jesus me liberta. Eu mereci uma mulher melhor. Seu filho olha para você dormindo e fala, meu Deus, eu precisava de um pai e uma mãe melhor. Eu precisava. Ao contrário disso, ao invés de você reclamar e achar que não é suficiente, experimenta agradecer. Um coração de gratidão. E essa gratidão precede o milagre. Quando você começa, e eu e você começamos a agradecer, as coisas começam a multiplicar. Porque eu já não olho com os mesmos olhos para aquilo que eu tenho. O meu olhar agora é de gratidão pelo aquilo que eu tenho. O meu olhar agora é de gratidão pelo aquilo que Deus tem feito. Quando eu e Débora estávamos namorando, a Débora ganhou da Ana Lídia, uma amiga dela, um Fusca, 76 amarelo. Fala para mim, para um seminarista que não tinha um tostão no bolso, ganhar de graça o Fusca é uma bênção, uma bênção. Aquele Fusca nos levava para tudo que era lugar, uma bênção. Mas aí passou o tempo, nós vendemos o Fusca e compramos na época um tipo, quase zero. Um cara tinha sido sequestrado, colocado no porta-mala, largaram ele no canavial, e a mãe dele falou assim, eu não quero mais essa tragédia de carro na minha casa. Eu falei, me dá, eu compro. Agora, eu já andava com ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, irmãos. Fuscão era assim, ó. Era durinho, feitinho de tanta musculação. Agora não, direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado.
Fomos para São José do Rio Preto, chegou lá, Deus nos possibilitou de termos um carro automático. Nós saímos de um Fusca, cara. Ar-condicionado, agora carro automático. Maravilha. De repente, Deus nos possibilitou de andarmos a pé. E quando nós começamos a andar a pé, sabe qual era a saudade que eu tinha? Ah, aquele Fusca amarelo. Aquele Fusca, sim. Eu já contei aqui algumas vezes para os irmãos que em cima da igreja morava uma senhora, que eu não me recordo o nome dela, e ela tinha um Gol 82 a ar, sem fundo e sem escapamento. Então eu acelerava, fazia um barulho dos infernos e a fumaça entrava para dentro do carro, porque não tinha fundo. Não tinha fundo. A pastora andava assim, ó. Verdade, irmãos. Verdade. Ela abria a porta, ela falava assim: pastor, o senhor quer meu carro emprestado? No carrinho andava o Isaac, a Isaac abria as pernas e a Esté sentava na frente. E eu empurrava os dois. Um Gol sem o fundo era bênção, estava andando. Falei, me empresta seu carro para eu fazer algumas coisas. E a Isaac atrás, agitando tudo, vendo a rua passar. Vendo a rua passar, a pastora com as pernas abertas e a gente lá dentro com os vidros abertos. Aquela fumaça, aquele motor a ar. Tac, 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 tac. E se chovesse, parava. Quem sabe, quem teve um golzinho desse, sabe o que eu estou falando. Ele, no cheiro das águas, ele parava. Porque não podia molhar o carro. Sabe qual que era a saudade que nós tínhamos? Aquele Fusquinha. Aquele Fusquinha, irmão, era maravilhoso. Ele não fechava as portas, era verdade. Eu passava o elástico de moto numa tranca, rodava no meu banco, passava por trás da pastora, amarrava do outro lado e as portas eram fechadas desse jeito. Mas era meu carro, o meu carro. Quando nós aprendemos a agradecer, Deus faz os milagres. Nós precisamos ter em nossos corações um coração de gratidão. Quando nós morávamos numa casa legal e tivemos que morar na casa da minha sogra, louvo a Deus pela vida dela por ter aberto essa porta, a nossa saudade era ter uma casa, não importa onde fosse. E o meu cunhado tinha um alojamento do basquete. Falou, ó, os atletas foram embora, eu vou entregar a casa, quer ficar com ela? Quero. Irmãos, eles colocavam o pé no teto. Não. Os caras tinham quase 2 metros de altura, mas o pé no teto, irmão, eu não consigo chegar na minha cintura, mas o pé no teto. E nós entramos ali, mas imagina, um coração de gratidão, porque agora nós não dormíamos mais, nós 4 num quarto, e a banheira da minha sogra era o nosso guarda-roupa. Não. Agora eu tinha um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma sala, não importa como é que tiver, mas a gratidão por aquilo que Deus estava nos dando. Você e eu precisamos entender isso. Seja grato. E a gratidão precede o milagre. Quando você é grato, até mesmo pelo aquilo que você não tem, Deus começa a prover na sua vida milagres contínuos. Amém, irmãos? Ele começa a prover. Quando nós começamos a entender isso, Deus começou a fazer. Quando nossa casa foi assaltada e levaram as roupas da pastora embora, e ela só ficou com a roupa que estava na mala, e as minhas, ninguém levou, porque a minha parecia um lençol, né? Uma camisa aberta, parece quase um lençol na cama. Deus começou a prover para ela as roupas, para que ela pudesse vestir. Sabe o que ela fez um tempo atrás? Ela viu quanto tempo ela usava roupa sem repetir. Eu falei, eu comprei tudo isso? Claro que não, ela ganhou, porque eu não comprei quase nada. Ela ganhou. A minha mãe dava, não sei quem dava, as pessoas davam. Ficou um tempo, não estou falando um tempo lá, ficou uma semana. Pois, quanto? 6 meses? Você está rica de roupa. Vamos fazer um bazar.
6 meses para quem tinha sido roubado tudo. Tudo. Sabe o que falta em nossas vidas? Um coração de gratidão. Um coração de gratidão por aquilo que Deus tem feito. Quando acabar essa reunião, você vai embora a pé, de ônibus. Seja grato. Amanhã, seja grato. Pastor, meu salário, seja grato. Pastor, as coisas, seja grato. A gratidão precede um milagre. Você quer milagre? Agradeça pelo que você tem. A parte do texto, o que Jesus faz com os pães e os peixes? Senhor, eu te agradeço pelo aquilo que o Senhor tem nos dado. E agora eu quero dividir com esse povo. Talvez Judas, que era o cara mais avarento, falou assim, quero ver agora o que vai acontecer. Pedro, que era o colérico, falou, esse Jesus está de brincadeira comigo. Ele está agradecendo, mas quem vai passar vergonha sou eu. Porque na hora que partiu deu na mão dos discípulos, agora a vergonha é minha. Ele vai ficar aí, bonitão. Eu vou agora entregar para cada um. Não foi isso que aconteceu. A palavra não diz que aconteceu isso. A palavra diz que sobraram 12 cestos cheios. E talvez cada cesto para calar a boca de cada discípulo. Talvez cada cesto para calar. O que você pensou? Talvez você nem falou, mas pensou. Toma aqui, ó, tem um cesto aí, leva para tua casa. Pedro, leva para tua sogra essa quantidade de pão. Ela merece. Júlio, você está reclamando tanto que está dando o que nós não temos? Toma esse cesto, leva para você. A gratidão precede o milagre. Para nós encerrarmos, a multidão, bênção e milagres que Deus nos concede, não termina em nós. Ela precisa se espalhar. Eu já falei isso aqui algumas dezenas de vezes. A multidão, a bênção e os milagres e o que Deus faz em nossas vidas não pode terminar em mim e em você. Não pode, irmãos. Nós só somos canal de bênção. Entenda uma coisa, em nome de Jesus. Se Deus tem te abençoado com alguma coisa, não é para essa alguma coisa parar em você. É para essa alguma coisa alcançar outro. Se Deus tem te abençoado com paz, essa paz não é para parar em você. É para seguir adiante. Se Deus tem te abençoado financeiramente, não é para parar em você. É para seguir adiante. Estar em construção é eu entender isso. Que eu só sou ferramenta. Não, eu não sou o parafuso a ser apertado. Eu sou a ferramenta. Vai passar por mim, eu serei usado. Você e eu fomos salvos para sermos usados pelo Senhor. Não para sermos o ponto final. A bênção não pode parar na minha vida e na tua vida. Porque a igreja de Cristo, por muitas vezes, tem minguado. Porque crentes acham que eles são o centro de todas as coisas. Não! O centro de todas as coisas é Jesus Cristo. Passa por mim para ir para outros, mas para que o nome dele seja glorificado. Não pode parar em mim, não, tem que passar por mim. Se Jesus parasse, se os discípulos parassem, que tem? Não tem nada, Senhor. Infelizmente, que pena, né? Meu Deus. Como eu queria que aquele Deus lá do Velho Testamento deixasse cair as codornas agora. Porque o que tem é meu. Você imagina? Se aqueles homens começassem a reter o que tinha nas suas mãos, aquela multidão não seria abençoada. E hoje, em 2025, nós não estaríamos meditando nesse texto. Você foi criado para ser bênção. Você foi criado para espalhar aquilo em que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora, a minha pergunta é simples para você nessa noite. O que Deus tem feito na sua vida?
O que Deus tem feito? Não, pastor, eu estou esperando dele fazer alguma coisa. Será que é essa a resposta? Eu estou esperando ele fazer alguma coisa? Não, eu estou aguardando à espera de um milagre. Será que é essa a resposta? O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito? No começo da mensagem eu falei que o grande problema é que nós não conseguimos enxergar o agir de Deus em nossas vidas, e falei parte do cântico. Então é necessário que eu e você, como crentes que somos em Jesus Cristo, possamos enxergar o que Deus está fazendo em nossas vidas. Porque se não enxergarmos, sabe o que seremos? Muro de lamentações. Se não enxergarmos, a única coisa que vamos fazer é murmurarmos, é reclamarmos. Ah, porque Deus não faz, porque Deus não abre, porque Deus não me abençoa, porque Deus não abre porta, porque Deus não faz milagre, porque está doendo coluna, porque está doendo meu pé, porque está doendo, porque não sei o quê. Irmão, não é uma competição de murmuração e reclamação. Repara quantas vezes você reclamou e quantas vezes você testemunhou daquilo que Deus está fazendo. Repara quantas vezes você já falou que Deus fechou a porta e que se não acontecer, até ameaçou o divino de sair da igreja. Eu vou me desviar. Se passou isso na tua cabeça, repreende aí, irmão, em nome de Jesus. Porque só quem perde é você. A salvação é o maior presente que eu e você podemos receber. Porque já foi dada a todos. Mas a todos quantos receberam. Isso quer dizer, nem todos receberam, mas os que receberam. Esse teve o privilégio de ser chamados filhos. Ou seja, tem aqueles que não receberam e que não querem receber e não vão receber. Decidiram em seus corações de não serem. Mas sabe qual que é o grande problema? Que eu acho que tudo está centralizado em mim. Eu acho que a igreja tem que fazer campanha de oração orando por mim. Eu acho que o pastor tem que jejuar por mim. Eu acho que a igreja tem que levantar na madrugada por mim. Eu acho que as coisas têm que acontecer por mim, porque eu preciso, afinal de contas, tadinho de mim. Meu Deus, tem um chicote aí. Porque eu sou o mais miserável entre os homens. Não é isso em que a palavra nos ensina. O que a palavra nos ensina é que você deve se enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, e com gratidão, e com olhar, e passando isso adiante, testemunhar o que Deus está fazendo. Porque enquanto você olha o agir de Deus, Ele continua providenciando os novos milagres na minha e na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que enquanto eu durmo, o que Ele faz por mim, irmão? É isso aí, aleluia! Enquanto eu durmo, o que o Senhor faz por mim? Ele trabalha por mim. Mas só compreende esse texto quem descansa. Só compreende esse texto quem descansa. Você acredita nisso? É porque enquanto eu durmo, enquanto eu relaxo, enquanto eu descanso, Ele trabalha por mim. Ele age por mim. Por isso que alguns acordam às 10 da manhã, né? Para Ele trabalhar bastante. Aprenda, irmãos, que não pode parar em você. Não pode parar na sua vida. Você e eu temos que ser canais de bênção. Isaías 41, versículo 20 diz o seguinte. Presta atenção nisso. 41, 20. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E você deveria repetir esse versículo quando você
chegar no teu trabalho e antes de você reclamar, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor foi quem fez, que a mão do Senhor foi quem abriu, que a mão do Senhor é quem está agindo. Mas o versículo começa, para que todos vejam. Há uma responsabilidade embutida nesse versículo. Como que verão se eu não apresento? Como que verão se eu não mostro? Como que verão se eu não exponho? Para que todos vejam que a mão do Senhor fez isso. Se não fosse importante milagres serem apresentados, testemunhados, não estaria na Bíblia. Teria a cruz, a morte, a ressurreição, descida do Espírito Santo e as cartas de Paulo. Mas se tem os textos que falam sobre milagres e a vida de Jesus, é porque é importante. Era para ser apresentados, para que isso pudesse ilustrar e capacitar a nossa fé, para que isso pudesse alimentar a nossa fé. Então é importante que você diga, é importante que você apresente, é importante que você testemunhe, é importante que você fale, é importante que você apresente lá no seu trabalho, na sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. Há alguns anos atrás eu falei, e é algo que a gente guarda no nosso coração, eu e Débora, que nós apresentamos tudo aos nossos filhos. Tudo. Coisas boas e coisas ruins. Sabe por quê, irmãos? Senão eles crescem insuportáveis, achando que o pai e a mãe têm tudo. Então, pai, compra a bolsa da Hello Kitty, não sei o que. Filha, meu pai não pode. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Mas assim que Deus nos abençoar, eu compro. Vamos comer hoje McDonald's. Irmão, McDonald's para 4, irmão, 200 conto. 200 conto. Eu compro carne para a semana toda. Tá bom, não vem o caso, que de vez em quando você precisa comer um daqueles negócios ruinzinho lá. Mas que é gostoso, né, irmão? Mas tudo bem. Pai, vamos hoje comer McDonald's? Hoje não dá. Por quê? Porque o pai não tem dinheiro. Vamos viajar? Esse ano nós não vamos, porque não temos condições. Mas assim que Deus fizer, nós vamos, eu te falo. E assim que nós tivermos, assim que Deus provê, Ele vinha provendo, nós também sentávamos à mesa e falávamos, olha, a gente programou e nós vamos viajar. Por quê? Porque Deus proveu. Porque Deus fez. Quando eles estavam estudando escola particular, e nós tivemos tirado da escola particular, por que vocês saíram da escola particular? Porque meu pai não tinha dinheiro. Porque eu não pude mais pagar a escola particular. Está de brincadeira? É caro. E aí, quando eles estavam na escola e chegava alguma criança e falava assim, eu não sei o que aconteceu. Eu estudava, vou falar o nome da escola, eu estudava no Mater Dei. De repente, meu pai me tirou e me colocou na escola municipal. Aí Isaac e a Esther falavam assim, eu sei o que aconteceu. Teu pai quebrou. Faliu. Não consegue mais pagar. E está tudo bem. E vamos estudar. Talvez um pouco mais. Para poder recompensar. Mas vamos para cima. Está tudo bem. Não, filho, a gente para de comer, a gente para de vestir, a gente para de sair, mas você não vai, papai não vai deixar, nós vamos passar fome, meu Deus do céu, não, calma, irmã, aquieta o teu coração, compartilha com a tua casa, porque quando vier a vitória, é o que vai ilustrar e firmar a fé dos seus filhos. Filho, Deus abriu a porta. Deus abençoou. Deus fez. Esther queria fazer a faculdade. Minha filha, se você não tiver pelo menos 70% de bolsa, você não vai. Então faz a prova, ora a Deus, pede revelação, faz o que você quiser, para que as coisas aconteçam.
Pai, eu consegui a bolsa, agora você vai estudar, porque senão não tem jeito. Pai, não tem dinheiro. Sabe o que nós precisamos entender, queridos? Que as lutas também são alicerces para enxergarmos a glória de Deus. Também são. Eu estou sendo sufocado. Então você está vendo a luta no lugar errado. Sai de debaixo dela, deixa ela aqui e olha de cima. A sua visão vai ser mais panorâmica. Sai de debaixo, porque debaixo dela ela vai, te sufocando. Sai, olha de fora, fala, rapaz, que negócio grande, hein? Mas vamos enfrentar esse negócio. Vamos para cima, a fome é grande, são só 5 pães e 2 peixes, meu Deus do céu. Maiara e Moriá está lá. Você já viu a Moriá comendo, irmão? Sangue de Jesus tem poder. Rafael tem que mexer muito em ar-condicionado. Você começa a ver de fora. E quando você começa a contemplar de cima, ela se torna pequena. Porque em cima de você é imenso. Mas quando você está numa outra perspectiva, você começa a olhar de cima e fala, você não é tão grande assim. Nós vamos vencer. Já passamos coisas piores. Que os milagres do Senhor sejam constantes na sua vida. E que você consiga ver que, como diz o cântico, que o agir de Deus é lindo. E de fato é. Mas na vida daquele que é fiel. Vamos ficar de pé?